Importunações demoníacas. Num certo mosteiro de santas monjas vivia como interna uma jovem donzela de nascimento nobre, que foi tentada por um incubo. O demônio lhe parecia de dia e de noite, e com as mais fervorosas súplicas, com os melindres de um amante profundamente apaixonado, incessantemente a incitava a pecar. Mas ela, amparada pela graça de Deus e pelo uso frequente dos sacramentos, resistiu com firmeza à tentação. Contudo, apesar de todas as suas devoções, jejuns e votos, apesar dos exorcismos, das bênçãos, das injunções derramadas pelos exorcistas sobre o incubo para que ele desistisse de molestá-la, apesar da multidão de relíquias e outros objetos sagrados recolhidos no quarto da donzela, das velas que permaneciam acesas a noite toda, o incubo persistia em aparecer para ela, como de costume, na forma de um jovem muito formoso. Finalmente, entre outros sábios homens, cujos conselhos haviam sido ouvidos sobre o assunto, estava um teólogo, muito erudito, que, observando que a donzela era de um temperamento completamente fleumático, presumiu que aquele incubo fosse um demônio aquoso. Há de fato, como é o testemunho de Guácios, demônios ígneos, aéreos, fleumáticos, terrestres e subterrâneos que evitam a luz do dia, e prescreveu uma fumigação ininterrupta na cela. Um novo recipiente, feito de terra vítrea, foi convenientemente trazido e preenchido com cana-de-açúcar, sementes de cubebe, raízes de ambas aristoclóquias, cardamomo, grande e pequeno, gengibre, pimenta do reino, cariofila, canela, cravo da Índia, maçã, noz moscada, estoraque de calamita, benjoim, aloes madeira e raízes, uma onça de triançadale e 3,5 libras de conhaque e água. O recipiente foi então posto em cinzas quentes para forçar a subida do vapor fumigante e conservou-se a cela fechada. Assim foi feita a fumigação. Veio o incubo, mas nunca ousou entrar na cela, somente quando a donzela passava no jardim ou no claustro. O demônio se lhe aparecia, embora invisível para os demais, e passando os braços em torno do pescoço da monja, dela roubava, ou antes arrancava, beijos para o grande desgosto da jovem. Por fim, após uma nova consulta, o teólogo prescreveu à monja que levasse consigo comprimidos feitos dos mais requintados perfumes, como almíscar, âmbar, cebolinho, bálsamo peruano e outros. Assim, guarnecida, ela foi dar um passeio no jardim, onde o incubo apareceu de repente para ela, com uma cara ameaçadora e em fúria. Dela, ele não se aproximou. No entanto, depois de morder o dedo como se meditando vingança, desapareceu e nunca mais foi visto. Eis aqui outra história. Vivia no grande convento cartuxo de Pávia um diácono chamado Austin, que foi submetido por um certo demônio a aborrecimentos excessivos, inauditos e quase inacreditáveis. Embora muitos exorcistas tenham feito de repetidos esforços para assegurar a sua libertação, todos os remédios espirituais se mostravam inúteis. Fui consultado pelo vigário do convento,
que obteve a cura do pobre escrivão. Vendo a ineficácia de todos os exorcismos habituais e lembrando-me do caso acima relatado, prescrevi uma fumigação semelhante àquela que detalhei e recomendei que o diácono carregasse consigo pílulas perfumadas da mesma espécie. Além disso, como tinha o hábito de fumar e gostava muito de conhaque, aconselhei-lhe fumo e conhaque aromatizados com almíscar. O demônio apareceu para ele, de dia e de noite, sob várias formas, como um esqueleto, um porco, um asno, um anjo e um pássaro, sob a figura de um ou outro dos frágeis, e certa feita com a fisionomia do próprio abade ou prior. Exortou-se a manter a consciência limpa e a confiar em Deus, a confessar-se frequentemente, persuadiu a deixar ouvir a sua confissão sacramental, recitou com ele os salmos e o Evangelho segundo São João. E quando chegaram as palavras verbum carum factum est, dobrou-se e agarrou-se a uma estola que estava na cela. Com o borrifo de água benta, abençoou a cela e a cama, como se fosse realmente o prior. Ordenou ao demônio que não se aventurasse a molestar seu subordinado. Ele então desapareceu, traindo assim o que realmente era. Assim não fosse, o jovem diácono o teria tomado seu prior. Agora, apesar das fumigações e perfumes que eu havia prescrito, o demônio não desistiu de suas aparições habituais. Mais do que isso, assumindo as feições de sua vítima, dirigiu-se ao quarto do vigário e pediu um pouco de fumo e conhaque aromatizado com almíscar, de que eu disse ele gostava muito. Tendo recebido ambos, ele desapareceu num piscar de olhos, mostrando assim ao vigário que o demônio o enganara, e isso foi amplamente confirmado pelo diácono, que afirmou, sob juramento, que não tinha ido naquele dia à cela do vigário. Quando me relataram todo o sucedido, inferi que, longe de ser aquoso como o incubo que estava apaixonado pela donzela acima mencionada, esse demônio era ígneo, ou no mínimo, aéreo, pois se deleitava com substâncias quentes como vapores, perfumes, tabaco e conhaque. A força foi acrescentada a minhas suposições pelo temperamento do jovem diácono, que era colérico e sanguíneo, com a predominância da cólera, pois esses demônios somente se aproximam das pessoas cujo temperamento corresponde ao seu, e isto significava mais uma afirmação do meu sentimento em relação à sua corporeidade. Portanto, aconselhei o vigário a deixar seu penitente pegar ervas frias, por natureza, como nenufar, erva do fígado, espora, mandrágora, alho poró, banana da terra, meimendro e outras semelhantes, fazer 2 pequenos feixes delas e pendurá-los em uma na janela e o outro na porta da cela, tendo cuidado de espalhar algumas também no chão e na cama. É maravilhoso dizer, o demônio apareceu novamente, mas permaneceu fora da sala, na qual ele não quis entrar. E quando o diácono lhe perguntou os motivos para tal reserva incomum, ele explodiu em injúrias contra mim para dar tal conselho. Desapareceu e nunca mais voltou.